Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O que é a fé? No caso, a fé em Deus e na espiritualidade. Fé, do latim fide, é acreditar em algo que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela confiança que se deposita nesta ideia. Ou seja, ter fé é acreditar em algo que você não pode provar, que não há comprovação objetiva ou comprovação científica. Exemplos. A fé cega. A fé de que a Terra é plana, mesmo que esta fé seja antagônica às evidências, provas objetivas e contrárias à ciência, esta fé é fanatismo. Ou seja, se você acredita em alguma coisa que tanto as evidências quanto a ciência nega a sua existência, ou nega a sua existência da forma como você entende, isto é fé cega. Por quê? Porque ela não tem base alguma. Então, na fé cega, você não obedece à lógica ou à razão e nem mesmo ao espírito crítico. Portanto, esta fé é fanatismo. A pessoa fanática não há como ela se convencer do contrário do que ela pensa. Mesmo que você apresente as mais variadas provas e as mais variadas evidências, ela nunca vai se convencer. Por quê? Porque ela está determinada a não ser convencida. Então vem aquele velho ditado: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Fé e razão. A fé em Deus, como uma inteligência universal que existe por si mesmo, esta fé, apesar de não existirem provas e evidências objetivas que a sustente, não é antagônica às evidências e não existem provas objetivas e científicas contrárias a ela. Portanto, esta fé é uma questão de convicção pessoal e não contraria a lógica e a razão. Ou seja, a fé verdadeira, ela é acompanhada da lógica e da razão. No entanto, sem uma prova objetiva ou científica, essa prova é uma questão de percepção pessoal, e uma questão de convicção pessoal, que você adquire pela vida através das suas experiências, suas observações e as suas percepções da vida. A fé verdadeira não tem ponto final. Ela não se encerra em si mesma. Ela não está estagnada. Pelo contrário, ela está em um movimento perpétuo e se alimenta e cresce através do conhecimento. A fé que diminui com o aumento do conhecimento é falsa. Ou seja, a fé verdadeira não é aquela de que eu acredito e pronto, fechou a questão. Não, isso não é fé. Isso é fanatismo. A fé verdadeira, ela aumenta de acordo com o conhecimento. Quanto mais você adquire mais conhecimento, mais embasamento tem a sua fé. E não o contrário. Repito, e vou repetir várias vezes, tantas quanto eu achar que é necessário. A fé verdadeira precisa da razão, do conhecimento e do espírito crítico.
A fé verdadeira é alimentada pela busca sincera e constante no estudo, do conhecimento e das experiências de vida. Ou seja, a fé verdadeira, quanto mais você adquire conhecimento e experiência de vida, mais ela se consolidariza. Ou seja, mais ela se fortalece. A fé verdadeira é contrária a uma mente fechada e intransigente, que não aceita novas realidades e possibilidades. A fé verdadeira se adapta e se fortalece com novos conhecimentos e possibilidades. A fé verdadeira não tem receio de aceitar novos conceitos, que demonstram os equívocos de antigas crenças que se mostraram falsas diante do conhecimento científico. A fé verdadeira é aliada e não adversária do progresso. Ou seja, a fé, a fé verdadeira, ela é incompatível com a intransigência, com a mente fechada. Né? Ela se fortalece com o tempo e com o conhecimento. Né? E a fé verdadeira se adapta conforme novos conhecimentos, mas ela vai se adequando à realidade. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm fé e acham que a sua fé é se manter fiel ao conhecimento de 2, 3, 4 mil anos atrás. Isso não tem lógica, né? Porque com o conhecimento nós vamos adquirindo uma nova visão, uma visão mais realista da nossa própria realidade e do universo e do ambiente que nos cerca. A fé que nega a ciência e se contrapõe ao progresso não passa de fanatismo e uma loucura, que leva a humanidade ao desastre, à intolerância e à violência, nos afastando de Deus. Ou seja, a fé cega, ao contrário de nos conectar ao Criador, ela nos afasta do Criador. Né? A fé cega, ela não é incompatível com o progresso, muito pelo contrário. Se você vê alguém dizendo que tem fé, mas é contra o progresso, ele é um fanático, ele é uma pessoa de uma mente fechada. A verdade dele não suporta o mínimo argumento científico ou objetivo. Por último, a falta de fé também é uma crença, já que nos leva a acreditar que algo não existe simplesmente porque a ciência não pode provar. Ou seja, há tantas coisas que a ciência não pode provar, né? e que, no entanto, existem. Exemplos. Né? Quando a ciência acredita em alguma coisa, mas não há prova definitiva, ela chama esse conhecimento de teoria. Então, quando você ouve um cientista falar sobre a teoria da relatividade, né? Esta está praticamente comprovada, né? E outros tipos, teoria da evolução e assim por diante, né? Você pode verificar que não há um consenso dentro da ciência. Por quê? Porque quando há um consenso dentro da ciência, é um fato científico e não uma teoria científica. Mas isso não quer dizer que você não deve acreditar e ter confiança nas teorias científicas. Geralmente essas teorias são bem embasadas, mas não quer dizer que essa teoria não possa ser modificada com o tempo. Ora, o progresso científico não se dá por certezas, e sim pela dúvida. Ao duvidar, a ciência procura comprovação, e quando consegue comprovar algo, sempre surgem mais dúvidas. O progresso científico é como o horizonte. Quanto mais caminhamos ao seu encontro, mais ele se afasta. A estrada do conhecimento não tem fim. Ora, a ciência se desenvolve pela dúvida. Se houvesse certeza de tudo, não haveria estudo científico, tudo já estaria provado, e isso é uma impossibilidade. Né?
Nós não temos o conhecimento de tudo, a humanidade não tem o conhecimento de tudo e nunca terá. Porque o conhecimento de tudo já tem um dono, e só um dono. Ele se chama Deus. Portanto, somente Deus não precisa de fé, pois ele tem todo o conhecimento do que existe. Ou seja, somente quem não precisa de fé é Deus. Por quê? Ele não precisa de ter fé porque ele já acredita em tudo. Ele sabe tudo. Então quem sabe tudo, tem todo o conhecimento do universo, não precisa ter fé, ele já sabe. Portanto, somente Deus não precisa de fé. Sem fé, ficamos paralisados na cama e não saímos nem de casa, pois para sair de casa, precisamos acreditar sem provas que voltaremos vivos. Em se tratando de Deus, para acreditar ou não, é preciso ter fé. Ou seja, se você não tem fé, não acredita no que você não pode provar, você nem sai de casa, pois ninguém te garante que você chegará vivo, ou mesmo se chegará, se voltará. Sem fé, você não pega o seu carro para dirigir, porque se você não sabe se vai sofrer um acidente, você tem fé de que não vai acontecer nada. Sem fé, você não pega um avião, você não viaja de avião. Por quê? Para viajar em um avião, você tem que acreditar que ele não vai cair. Muitas pessoas não viajam de avião porque não tem fé, confiança no meio de transporte e nos pilotos. Por isso, como ele não tem fé e a crença de que o avião é seguro e de que os pilotos são eficientes e capazes, ele não viaja de avião. É necessário ter fé. Se você vai a um médico, você vai se submeter a uma operação, você tem que acreditar, ter fé que a operação vai ser bem sucedida e de que os médicos são competentes e capazes. A fé é essencial. Sem fé não há como viver. A vida se torna praticamente impossível. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita felicidade, muito êxito em todas as circunstâncias da vida. Peço a Deus que ilumine os nossos caminhos, que nos dê saúde, paz, amor, tolerância e muito equilíbrio. E fiquem com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos.